precisava do relógio lá da televisão, que não tem nenhum relógio para mim. Alguém me empresta um relógio, então. Hoje eu não trouxe o meu. Todos acharam aí? 1 Reis. Obrigada, filha. Deus abençoe. Capítulo 18, versículo 20. Quem gosta de Elias aqui? Meu personagem, não vou dizer que o preferido, porque o preferido é Moisés, é Jesus, mas assim, personagem, o autor, né? Aquele que está aqui, a história dele, Elias, para mim é muito boa. Diz assim: então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. E então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando, versículo 20, até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros 2 novilhos e preparai-o. Primeiro porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. E tomaram um novilho que lhes fora dado, e prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã e até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando-se, movimentaram ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, porque pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. E passado o meio-dia, profetizaram, e eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Amém? Até aqui. Eu vou ler até onde os profetas de Baal, eles fizeram de tudo para que o Deus deles respondesse. Para que o Deus a qual eles acreditavam que era Deus, Baal, Azera, que era também um dos demônios ali a qual eles serviam, que eles ministravam cultos, e eles estavam ali. Eles estavam ali tendo a certeza, eles tinham a certeza que aquele Deus que eles cultuavam era Deus. Eles tinham certeza que aquilo que eles estavam fazendo era o certo. Porque eles seguiam uma sacerdotisa, eles seguiam uma mulher chamada Jezabel. E eu quero perguntar para você nessa noite: quantas pessoas estão seguindo nos dias de hoje na igreja, achando que estão agradando ao Deus verdadeiro, mas estão com suas vidas toda mergulhada nas trevas? Estão todas se cortando, estão fazendo de tudo, mas não tem resposta nenhuma. A resposta não chega, a resposta não vem.
Por que isso tem acontecido? Por que isso aconteceu? A palavra de Deus diz que há um só Deus, há um só Senhor. E nós nessa noite saímos da nossa casa, viemos aqui na casa do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha adentrar e preencher os nossos corações. Para que nós venhamos vencer o dia mal. Para que nós venhamos vencer todas as propostas que o inimigo tem trazido. Para que nós não venhamos nos perder. E eu pergunto para você, quantos profetas eram? 400 de Baal e 450 de Azera. Todos sendo dominados por uma mulher chamada Jezabel. Leia aqui a história. O autor escreveu muito bem a história de Elias. Ele trouxe ali toda a história, aqui em 1 Reis, para que nós venhamos entender. O povo estava enganado, o povo estava aprisionado, eles estavam presos. E muitas vezes, a igreja do Senhor está presa. O que eram aqueles cultos? Aquele monte de profetas. Eram cultos promíscuos. Eram cultos que Deus não estava recebendo. Porque eles estavam fazendo por eles, pela carne deles, pela vontade deles, ao Deus errado. Ao nome do Deus que não existe. Ao nome que é um nome inferior, principados e potestades, dominadores que haviam naquela época, demônios que recebiam promiscuidades, eles faziam aqueles cultos diante de prostituição, eles se prostituíam dizendo que estavam agradando a Deus, eles se prostituíam dizendo que estavam louvando a Deus, eles faziam tudo quanto era coisa suja e imunda, e eles estavam cientes de que Deus estava se agradando. Eles faziam festas. E eles se reuniam em prol daquilo. Talvez você pergunte, mas por que essa palavra hoje, pastora? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá um chamado para que os Elias dessa geração se levante. Os Elias mãe, os Elias pai, os Elias filho, os Elias pastores, que não se conformam com esse século. Eu pergunto para você, o pecado já foi banido totalmente com a vinda de Jesus? Não foi. Por quê? Porque ele tem força na vida daqueles que dão lugar para ele. Que dão lugar para a força dele. E Satanás consegue o que com isso? Vai cegando, vai matando e vai roubando. E o Senhor quer que nós venhamos nos despertar. O adultério, a promiscuidade, a prostituição, a lascívia, a mentira, o homossexualismo, o lesbianismo tem entrado na igreja do Senhor. E em meio à multidão, pessoas estão ali dançando, rodopiando, falando nas línguas estranhas, e muitas vezes estão sendo dominados por um demônio. Satanás abrindo uma cratera debaixo dela, só esperando o momento para que ele venha soterrar, venha matar, porque esse é o trabalho dele, roubar e destruir. E nós, como igreja do Senhor, mães e pais, nós precisamos abrir os nossos olhos e dizer: errado, não pode, não agrada a Deus, não é culto ao Senhor. Não adianta lá em casa sermos quem somos e chegarmos dentro da igreja, levantarmos a mão e até correr lágrimas dos nossos olhos, se Deus não estiver recebendo o nosso culto, se o fogo do céu não estiver descendo nas nossas vidas. O fogo do céu, o fogo verdadeiro do Espírito Santo. Eu vejo que nós temos bastante jovens aqui nessa noite. Ele quer queimar os nossos corações.
E o que acontece quando nós confrontamos com esses demônios? O que acontece quando nós olhamos para ele cara a cara e confrontamos? O que aconteceu com um só homem, Elias? Ele nos encurrala, ele quer nos lançar na caverna, ele quer fazer com que nós venhamos ficar com a nossa boca fechada. Por quê? Porque ele quer continuar alastrando seus desejos pela igreja do Senhor. E é como um braço de polvo, pega um, e pega o outro, e pega o outro, e a hora que vê, está todo mundo embaralhado, casamentos sendo destruídos, pastores se suicidando, filhos de pastores presos, drogados. Por que eu estou falando isso? Filhos, não precisa ser de pastores, mas filhos de cristãos, crianças, jovens, homens e mulheres, que cresceram na igreja. E aí nós podemos colocar e dizer, mas isso nunca vai acontecer comigo. Isso não está acontecendo comigo. Será que Satanás não vai enfiar os 2 dedos dele nos nossos olhos e nos cegar? E dizer, lá vão ter, está todo mundo fazendo? É isso mesmo. Mas eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, e quem estiver vendo na live, essa não é a igreja que Jesus Cristo vai vir buscar. A igreja que Jesus Cristo vai vir buscar é aquela que se santifica, é aquela que reconhece os seus pecados, que reconhece as suas falhas, que reconhece os seus erros. E vem num culto como esse e diz, Senhor, me limpa, me lava, me purifica, me transforma. Senhor, tem uma podridão em mim. Isaías, quando ele chegou diante de Deus, ele diz, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e quem sou eu hoje para chegar diante de você e dizer, eu sou a santa, olha para mim. Nós precisamos, quanto mais chegar perto de Deus, nós precisamos reconhecer que somos falhos, que nós somos miseráveis e que nós estamos com um pé, se nós não tomarmos cuidado, para ser sugado por Satanás. Mas se nós abrirmos o nosso coração nessa noite, deixarmos o Espírito Santo de Deus abrir os nossos olhos, nós seremos como Elias, e nós confrontaremos Jezabel, e nós confrontaremos os profetas de Baal, e eles não dominarão a nossa descendência. Quem tem uma descendência abençoada? Hoje chegou mais uma princesinha para a nossa descendência, nós estamos muito felizes. E eu vim perguntando para Deus, Deus, é essa palavra mesmo que o Senhor quer que eu ministre? Porque, Senhor, eu queria ministrar algo assim mais alegre, né? Mas ainda falei, pastor, estou perguntando para Deus se é isso mesmo. É isso mesmo. Quando nós somos confrontados por Deus, a cura. Miserável de nós se chegarmos na igreja e receba a chave do seu carro. Miseráveis de nós. Porque essa igreja tem aberto a boca e tem dito para você, Deus está às portas. Ele quer que nós venhamos melhorar dia após dia. Ele quer que nós venhamos reconhecer as nossas falhas. Ele quer que nós venhamos nos acertar diante dele. Para quê? Para que nós venhamos usufruir e viver do seu melhor. Amém? E aí a palavra de Deus diz que lá estava o confronto de Elias com aqueles homens. E eles se cortavam. E eles clamavam e nada acontecia. E nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer, o que é que está acontecendo? Por que é que não está acontecendo? Ou porque o Espírito Santo de Deus não está tendo total liberdade na minha vida? Espírito Santo, nossa vida é mais ou menos, a palavra de Deus diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós. Nós temos ligação direta com Deus, nós podemos falar com Deus a todo momento, você é livre, tem um novo caminho aberto sobre você e você pode falar com Jesus, você pode falar com Deus, Deus pode ouvir a sua oração. Mas quando nós vamos na cegueira do inimigo, vai fazendo um muro de separação em cima da nossa cabeça. E é como se fosse como uma rocha, que ela vai sendo fechada, e Satanás vai fechando cada vez mais. E quando ele consegue fechar tudo, aí
aquela pessoa se sente mais que aprisionada, desvia, e acontece tantas catástrofes que nós temos visto acontecer por aí. Pula da ponte e muitas outras coisas. Mas quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, e olhamos e dizemos: Senhor, miserável que sou, eu preciso da tua ajuda. Eu quero mudança, eu quero transformação. Eu preciso ver isso na minha casa, na minha descendência, na vida dos meus filhos. Porque o mundo tem preparado situações para que o erro entre. Famílias têm se perdido. Mas Deus quer que as famílias que clamam a Ele sejam encontradas todos os dias por Ele. Amém? Então vamos lá. 3 situações que não deixam o fogo descer. O fogo desceu para aqueles profetas. Eram tantos, não era? 850 profetas. Não desceu fogo nenhum. Só houve cortes e decepções. E vergonha, porque Elias começou a zombar deles. Vai, clama. Talvez o Deus de vocês está viajando. Às vezes as pessoas ficam zombando. E aí? Por que está acontecendo isso? E aí? Ué, mas o que você está fazendo? Não tem mudança. Você estava na farra ontem. Você estava bebendo, você estava se prostituindo. O diabo está zombando das pessoas. E o Senhor quer que nós nos alertemos para que o nosso coração seja mergulhado nele, para que a resposta venha. Olha só, primeiro, o altar bagunçado pelo pecado. Marquei só 3, mas pode ter muito mais. O altar é o meu coração, é o seu coração. Se o nosso coração, se a nossa mente estiver duvidosa, irmãos, nós podemos orar, clamar hoje. Talvez você vai sentir uma emoção. Mas amanhã vai voltar tudo de novo. E volta, às vezes, até mais. Volta pior. Volta muito pior. Então, o coração precisa ser organizado. Segundo, agir por religiosidade. Eles estavam ali agindo por religiosidade, se cortando, fazendo aquilo que Jezabel ensinou. Faz isso, sacrifica isso para o Deus. Para esse Deus que não pode nada. E eles faziam, mas nada acontecia. Terceiro, fazer para a própria glória ou fora da vontade de Deus. Já viu aquela pessoa que quer fazer para si, para a própria glória? Ah, quantos vai ter lá? Ah, vai ter um só. Ah, vai ter só 2. Ah, então, me coloca outro dia. Eu quero louvar a Deus, eu quero adorar a Deus, mas eu quero adorar num grande evento. Eu não quero louvar a Deus debaixo do chuveiro. Eu não quero louvar a Deus quando eu estiver lavando roupa, limpando a casa. Eu não quero louvar a Deus quando só Ele está me vendo. Eu quero fazer para a glória do outro. Eu quero que todos vejam quanto que eu sou bom tocando, quanto que eu sou bom pregando, quanto que eu sou bom. Fazer para a própria glória. Cresce o homem, mas Deus é diminuído. Levante suas mãos e diga: nessa noite, eu quero que o meu altar esteja totalmente livre dessas 3 situações, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só. Versículo 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Quem tem autoridade para fazer isso? Chega a mim agora, que eu vou dizer para você como é que faz o fogo descer do céu. Vou mostrar para vocês quem é Deus aqui agora. E Elias fez o quê? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, tão grande como que para semear 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei a segunda vez, e fizeram. E disse mais: fazei a terceira, e o fizeram.
de maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. E no devido tempo, para se representar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. E respondendo: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Quem é Deus? Só o Senhor é Deus. 3 situações necessárias para que o fogo de Deus desça. Eu anotei aqui, ó. Altar limpo e organizado. Segundo, levar o DNA de Deus consigo. Santidade, verdade, amor e lealdade. Santidade, a palavra de Deus diz que sem ela ninguém vai ver a Deus. Não adianta. Não adianta. Se o nosso coração não estivesse santificando diante do Senhor, não adianta porque só vai ser ninguém vai entender nada e nada vai acontecer. Só vai ser isso. Não tem movimento do Espírito. Então, verdade. Por mais difícil que seja, por mais que doa, por mais que quebre algo, mas a verdade, quando trazida, ela traz a luz. E ela traz a revelação da cura. E contra a verdade nem Satanás pode. Contra a verdade pode ser o que aconteceu, pode ser o que for, mas ele não pode derrubar, ele não pode quebrar, porque a marca de Deus é a verdade. A marca de Deus, o DNA dele, está no DNA dele, não tem jeito, o amor. Independente da situação, ó, uma face, outra face. O amor puro, o amor limpo. Não porque o amor eu te dou e você também me dá. Não porque o amor, porque tem que ser, porque senão o que vão dizer? O amor verdadeiro e não fingido. O amor de Deus é puro, Ele nos ama, independente de quem nós somos. Independente das nossas falhas e pecados. Ele nos ama. E Ele está pronto a nos renovar, a nos preencher, a mudar tudo na nossa vida. O amor dele cobre todas as coisas. Cobre todas as coisas. E a lealdade? Eu e Deus. Leal aos amigos. Leal, fiel, leal. Quando eu não estou perto de você, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo a mesma. Isso nós precisamos buscar para as nossas vidas. Você viu mais ou menos aquele encontro? Já estou terminando? Ai, como você está linda. Você vira as costas e fala, pelo amor de Deus, o que ela fez? Não tem lealdade nenhuma. Né? Não fala nada, fecha a boca, deixa Deus trabalhar. O Lucas hoje quis vir de sapato social e de short, de bermudinha. Eu falei, vamos pôr tênis. Ele, eu quero esse é de policial. Ele ama policial. Então vamos pôr esse, vamos pôr de policial. Ele fala que vai ser um pastor policial. E Deus abençoe ele, seja feita a vontade de Deus na vida dele. E ele está lá, todo bonitinho. O que será que aconteceu hoje com essa criança? Irmãos, tem gente que julga demais. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, então vamos cuidar da nossa vida, que já é difícil carregar ela. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar do nosso interior, dos nossos pensamentos, de quem nós somos na verdade. Ah, a pastora está pregando isso, pastor, ele não veio, está lá. Não é para ele que está lá, é para nós que estamos aqui. Vai chegar até ele, porque Deus vai trazer também, porque Deus confronta quem Ele ama. Ele quer curar todos. Você quer ser curado? Quer ter força para ajudar quem precisa ser curado? Então seja como Elias. E terceiro e último, honrar o chamado, independente das suas frustrações, independente das suas dificuldades. Se nós fôssemos olhar a dificuldade, já teríamos ido caçar, pescar.
Mas independente das suas situações, honre. O Senhor te chamou, Ele te marcou com o ministério, Ele te marcou num chamado, seja cheio do Espírito Santo e vá em frente. Avance. Quando você encontrar com aquele que fica te cutucando, que fica tentando te parar, você fala, ó, é eu e Deus, Deus e eu, e acabou. E vamos adiante. Amém? Então, honre o seu chamado, honre ao Senhor, independente das dificuldades. Nós não estamos aqui para ficar contando dificuldades. O Senhor já morreu por nós, pelas nossas dificuldades, e nós somos mais do que vencedores. Seja como Elias. Elias creu, teve ousadia, amou mais a Deus do que o século vaidoso que ele vivia, e não temeu Jezabel, e nem as suas crenças imundas. Quem quer ser um Elias, se coloque em pé no seu lugar. Eu gostaria de convidar aqui na frente. Nessa noite, os ministros já podem subir aqui. Eu gostaria que você nessa noite, sabe, buscasse a Deus uma força. Para que Deus trabalhe isso, esse ponto de guerra. Todos nós precisamos ser um guerreiro, ser um soldado que vence circunstância. Se nós quisermos mesmo ser cheios do Espírito, nós precisamos faxinar a casa. O Espírito Santo habita no templo limpo, na casa limpa. O Espírito Santo faz morada em nós. E Ele organiza tudo dentro de nós. E nessa noite, Ele quer afiar a nossa espada da verdade. Ele